Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores. Com os maiores. Com as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tatarkan e aqui do lado nós temos comunista Professor Mauri. Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, Sr. Tato Tarkan. É um prazer estar aqui contigo também, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que sai toda sexta-feira no seu feed. Isso mesmo, o Top 10, onde a gente elenca os maiores, os menores, os melhores, os piores, as mais bizarras curiosidades sobre qualquer assunto. E nessa semana eu quero lembrar você, querido ouvinte, que você sim pode apoiar nosso trabalho. É muito fácil, é só ir em redegeek.com.br/apoie e colaborar com o nosso trabalho. Nessa fase ainda que a gente tá passando, extremamente complicada, muitos produtores de conteúdo ficam mais vulneráveis e todo mundo fica num aperto. Então, se você puder, ajude a Rede Geek ou escolha pelo menos um conteúdo que você gosta bastante e apoie esse produtor de conteúdo. Não precisa nem ser a Rede Geek se não gosta tanto da gente assim. Que é impossível. Mas se você gosta, dá uma ajudinha aí, redegeek.com.br/apoie. Um outro jeito bem legal de você apoiar qualquer produtor de conteúdo é compartilhando o seu trabalho. Se você gostou de um podcast, compartilhe num grupo do WhatsApp, compartilhe ele no Instagram, nas redes sociais. Com a sua família. Isso! Então compartilhe. Se você gostou de um podcast, pode ser da Rede Geek, pode ser o Naruhodo, pode ser o Radiofobia, pode ser o Imaginários, pode ser o Cófia. Se você gostou, compartilhe. E pra fazer esse Top 10, Tato, nós trouxemos aqui 10 coisas do capeta. É, professor Mauri, estamos falando de 10 coisas do coisa ruim. 10 coisas do cramunhão. Do sete pele. Do ferrabrás. Tem muita gente por aí que tem um certo fascínio, mesmo que seja com medo do inferno e todo o pacote que vem com ele. Afinal, toda a base de várias religiões é expurgar seus pecados pra não acabar no lugar ruim. É, e aí é natural que nós tenhamos várias coisas atribuídas aí ao Belzebu, o pai da mentira, o cara da mochila de criança, o príncipe das trevas. E obviamente a humanidade, em toda a sua ignorância, acaba condenando algumas coisas à obra do diabo. Essa é a parada. A humanidade tem um defeito de achar que a parada é obra do ser do mal. Do pé de bode, do pé cascudo, do canheta, do atentado. A gente já entendeu, Maurício. Você sabe vários sinônimos pro diabo. Satanás, Lúcifer, o bode preto, o que não ri, o besta fera. Tinhoso é bom. Tinhoso é bom. Mas a parada é que, normalmente, por ignorância, algumas sociedades acabam fazendo essas associações. Então a gente vai falar das mais curiosas. Das mais absurdas aqui, Tato. Então, quanto mais absurdo ou curioso for aquele acontecimento ou aquela coisa atribuída a esse sete pele, mais alto vai ficar nessa lista. Sem contar, óbvio, a repercussão, tanto positiva quanto negativa dessa associação. Então faça a sua lista, porque começou o Top 10. Peraí, professor Mauri, tem uma menção honrosa. Ah, essa é muito boa. Tem o caso do bebê diabo em São Bernardo do Campo. É isso aí, esse caso aconteceu no dia 11 de maio de 1974, porque saiu no jornal. Na verdade, não é num jornal, Mauri. Saiu no Notícias Populares. Popularmente, Notícias Populares era conhecido como aquele jornal que se você torcesse, caía sangue. Ou ETs, ou coisas do diabo. Era um jornal sensacionalista, que durou por muitos anos, inclusive eu cheguei a ver o Notícias Populares na banca. Hoje em dia não se vê nem banca. Olha só como a idade do Tato foi revelada agora. Pois é, senhor. E foi por 10 anos, viu? Porque eu também nasci em São Bernardo e também nasci em maio. E olha só. Só que não foi em 74, foi em 84. Me livrei por 10 anos. Por 10 anos. Mas, ó, segundo a história que saiu no jornal, um bebê tinha nascido com chifres, cavanhaque e rabo. O verdadeiro filho do capeta. Não dá nem pra negar o pai, né? Porque se ele nasceu com chifre, cavanhaque
cavanhaque e rabo, quer dizer, né? Não, e ele já nasceu xingando a mãe, xingando os médicos e sacaneando as enfermeiras. Inclusive, ele chegou a furar travesseiros com seu chifre. Até num momento que ele pulou da janela do 3º andar e saiu fugindo, tacando terror na cidade. O absurdo é que essa história durou meses e o jornal noticiava proezas cada vez mais malucas do bebê diabo no grande ABC. Então tudo que acontecia de ruim, a culpa é do bebê diabo. Eu não sei por que o ABC esqueceu dessa história, mano. A gente devia continuar proferindo ela. Porque o bebê diabo agora estaria com quase 46 anos, mano. Caramba, velho. A gente precisa localizar o bebê diabo. Por mais 20 anos eu sabia onde ele tá. Abrindo o Top 10, vamos falar aqui das 3 da manhã. 3 da manhã é coisa do capeta, Maurício. É a hora do diabo, você tá atacando. A hora do diabo. Posso falar uma curiosidade, Maurício? Eu só consigo dormir às 3 da manhã. Oh, caramba. E eu nasci às 3 da manhã, cara. E meu nome de verdade é Fausto. Eu fiz um pacto. Nossa senhora, você é o bebê diabo, tá? Eu sou... você tá 10 anos na frente, né? Mas falando aí das 3 da manhã, né? Esse horário das 3 horas da manhã, ele já foi utilizado em exaustão em diversos filmes de terror, lendas urbanas e histórias pra fazer as pessoas não dormirem. Mas tudo isso tem uma origem, e obviamente é uma origem religiosa. Já que no texto bíblico, né, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas dizem que Jesus morreu na 9ª hora, que significa que seria 3 horas da tarde. Se é 3 horas da tarde... É porque tem a conversão, né, de como eles contabilizavam as horas antigamente, e hoje em dia a 9ª hora seria 3 da tarde. É isso aí. E se 3 da tarde é o horário de Deus... O Satanás, o Sete Pele, tá às 3 da matina lá. Que é o oposto. Tem sempre essa parada do opositor. É isso aí. É o oposto. Então 3 da manhã é a hora do diabo. Tem muito disso. O dia de Deus, a noite é do mal. E aí, alimentando, né, essa associação, vem algumas fontes. E a primeira é que os aldeões se levantavam de madrugada para começar a trabalhar lá na era medieval, boas horas antes do sol surgir. Ok. E já a segunda... Que é assim, realmente, você tem que acordar às 3 da manhã, velho. Aí eu tenho que concordar. Que se você acorda às 3 da manhã pra trabalhar, realmente é a hora do diabo. A segunda é que a escuridão e a noite sempre foram associadas ao pecado no cristianismo. É, porque é o lado sombrio, né? Jesus foi traído por Judas durante a noite. Pedro negou Jesus antes do galo cantar. Madrugadeiro. E acredita-se que o julgamento de Jesus no Sinédrio ocorreu durante a hora do diabo. Eu aposto que a galera, depois de ouvir esse podcast, vai acordar de madrugada, vai olhar no relógio do celular e tá 3 da manhã. Caraca! Tem a galera que sempre acorda no mesmo horário de madrugada. Agora vai ser 3 da manhã. 3 da manhã. Aí você, na verdade, você tem que fazer aquele cálculo, né? Quanto você bebeu de líquido e a hora que você vai dormir, né? Mas também existe uma hipótese, vamos dizer assim, científica que pode ajudar a explicar a origem dessa coisa toda. O ponto de sonolência noturna mais profunda no ciclo do sono-vigília de um adulto normal ocorre às 3 da manhã. Ou seja, despertar ou ser despertado nessa hora pode desestabilizar nossos ritmos circadianos e nos deixar depressivos ou ansiosos. Agora que eu entendi porque eu durmo às 3 da manhã. Eu espero passar esse negócio pra dormir tranquilo. Como um bebê. Ufa, já passou a hora do diabo. Agora eu posso dormir como um bebê. 9. Vamos falar do boneco do Fofão. Eu tive um desse. Professor Maurício, a história é boa. Eu tive um desse, viu? E vou contar aqui um caos. Seu relato. Tá bom. O Fofão já era assustador por natureza. Quem não se lembra do Fofão, procure na internet. Aquelas bochechas. Fofão, E obviamente, por conta de ser uma figura bizarra, ele tinha um assustadora. Rosto, era característico, né? Estranho. Era tipo uma escultura que fazia por cima do rosto do ator que fazia o Fofão. Por conta dessa, entre aspas, deformidade do que seria considerado padrão humano, o Fofão era do capeta. Ele parece. Mas tem uma parada que o Fofão tinha um boneco. Sim, um boneco para crianças. E o boneco do Fofão foi um sucesso de vendas, pois o programa do alienígena da Fofolândia era enorme nos anos 80, rivalizando até com a Xuxa, que tem mais outras histórias por aí, né? A Xuxa poderia estar nesse top 10 também. Depois
de um primeiro estouro de vendas, começou a circular a história de que o boneco era amaldiçoado pelo diabo, trazendo dentro de si um punhal para que as crianças fizessem rituais satânicos sobre a influência do produto. Era muito louco. Era muito louco, né? Não, mas sabe por que é muito louco? Porque de verdade tinha um punhal dentro do fofão. Na verdade o que tinha era um cone, né? De plástico, era de plástico. Não, era de plástico e tal, mas ele era cinza. E ele tinha um formato de punhal, ele não era cônico. Ele era, tipo, com uma flecha, assim, sabe? Ele realmente parecia Mas um punhal. ele tinha uma função para segurar o corpo ali, né? A cabeça no corpo. É isso aí, era tipo uma estaca pra estancar. Sim, exatamente. Mas ele era pontiagudo, de verdade. Era. Mas não era feito pra você tirar a cabeça do fofão ou fazer um ritual satânico. Só se você quisesse. Exatamente. É uma opção. Não era obrigatório. Não era obrigatório. Isso não significa que não há má influência. Né? E o curioso é que ao invés de diminuir a venda dos bonecos, o que esse boato fez foi só aumentar a venda. Porque todo mundo queria ter o boneco do diabo, né? Não, e porque as pessoas não queriam tirar a cabeça do fofão, mas ficavam tateando. Porque você não ia quebrar seu boneco? Não, lógico. Você ficava tateando e falava, meu Deus, tem uma faca aqui dentro mesmo. Porque você conseguia sentir, Você né? conseguia sentir, eu me lembro de sentir isso, cara. Era um absurdo. Pra mim, o mais assustador, na verdade, era a história da Xuxa, que tá aí junto, na verdade, podiam ser brinquedos amaldiçoados, esse tópico. Porque tinha a boneca da Xuxa, que era uma boneca, tipo, tamanho real na época, pra uma criança, tamanho de uma criança. Isso que eu falo. Não era o tamanho real da Xuxa. Isso é uma real doll Xuxa. Não era brinquedo de criança esse. Mas era uma boneca da Xuxa do tamanho de uma criança, de uns 3 anos de idade. E era uma boneca que tinha umas histórias dessa, de que uma vez, uma menina foi enforcada pela boneca da Xuxa. Que, tipo, a mãe dela chegou, acordou de madrugada, a menina tava enforcada e as mãos da boneca estavam marcadas. E a boneca andava sozinha. Isso, E, cara, e aí era mega assustador, porque a boneca era assustadora mesmo, de fato. Depois eu ouvi os boatos de que quem tinha inventado isso, olha que ridículo. É o tipo de coisa que a gente só acredita quando é muito infantil mesmo. Tenho certeza que tem muito adulto também que acreditava nisso. Mas que o ponto é que isso tudo foi uma teoria inventada pra vender mais bonecas da Angélica. O da Eliana, que era concorrente. Que tinha uma boneca da Angélica mesmo, que também era o tamanho de uma criança pinta. e tinha a pinta na perna. Que muita gente hoje não sabe, porque a Angélica não mostra mais as pernas. Né? Mas ela tem uma pinta. Ela tem uma pinta, tem uma lá no meio mancha das de pernas. nascença. Não é no meio das pernas, É, lógico na que é. coxa. No meio da coxa. É no meio da coxa, não no meio das pernas. No meio das A pernas, coxa fica onde? A coxa fica... Ai, Mauri. É que no meio das pernas significa outras coisas. Na oitava colocação, o objeto do capiroto que com certeza você usou hoje. Eu? Você! Eu não. Então quem foi? Qual que é o objeto, mano? É o garfo! O garfo? É, isso mesmo! Pode ser estranho você pensar nisso, mas foi só no século XI que os garfos chegaram à Europa. Ah, os garfos não são da Europa. E eles foram tidos como instrumentos do capiroto. Mas por quê, mano? Porque é tipo um tridente, é tipo um garfo? Não sei, né? A cabeça do ser humano é doentia, né? Qual é o problema disso? Ele vê diabo e sexo em tudo. É verdade, cara. Qual é o problema das pessoas? Não sei. Mas os garfos já eram utilizados como utensílios de mesa no Oriente Médio há mais de 300 anos, quando o magistrado de Veneza se casou com uma princesa bizantina que usava garfos de ouro para comer. Ai, que fina, Mauri. Na época, a comida era tida como um presente de Deus e usar métodos artificiais para levá-la até a boca não era bem vista pela população. Sempre tem alguma tecnologia que incomoda o povo, né? Não, porque os celulares afastaram as famílias. Não, as famílias só queriam se afastar mesmo. O celular só ajudou. O Uber é coisa do diabo. Tem muita gente que acredita nisso também. Mas o ponto é o seguinte, que sempre tem alguma tecnologia, alguma ferramenta que vai ser tida como isso é horrível. Parar pra pensar que o garfo já foi tido como ferramenta do diabo, Zé Maurício. É complicado. E aí o que agrava ainda mais a
situação é quando a princesa morreu vítima de peste. Aí muitos viram isso como uma punição divina, graças ao uso de tridentes em miniaturas trazidos do Oriente, sempre vistos como um prisma ruim do Ocidente. Ah, mas certeza isso. Você trouxe um mini tridente do capiroto pra cá, comeu com ele e morreu? Ai, com certeza. Eu consigo imaginar a galera falando assim, você ouviu? A princesa bizantina tá comendo com o tridente do capiroto. Por isso eu só uso culé. É verdade, não tem problema comer macarrão com colher. 7. Sétima colocação! Ai, isso é absurdo! Estamos falando dos ruivos! Não! Ruivo é coisa do capeta, Mauri? Coisa do capeta! Coisa do capeta! De Uma verdade. vez... Não, deixa eu ficar aqui. Continue. Até porque na minha família você tem que tomar cuidado, mano. É verdade. Eu sou um famoso barba ruiva da podosfera brasileira. Você é criança de aba, né? Eu sou a criança de aba. Só do nariz pra baixo. Ah, beleza. A verdade é que as pessoas temem e odeiam tudo que é minimamente fora do que é comum pra elas. Logo, não é de se estranhar que durante os séculos 16 e 17, ruivos fossem acusados de serem bruxos, além de geralmente serem associados ao mal e à doença. Então, se você encontrar algum Judas ruivo em alguma pintura renascentista, você já sabe o motivo. Até porque a chance de Judas ser ruivo era bem baixa. Se Jesus loiro já é difícil, um Judas ruivo mais difícil ainda. E em várias sociedades, a bruxaria sempre foi ligada ao mochila de criança. Ao capiroto, o sete pés, Isso. o pé cascudo. Então não demorou nada pra ser ruivo ser sinônimo de alguém marcado pelo capeta. E por causa disso, milhares de ruivos foram queimados em fogueiras. E nem depois de morto eles tinham descanso. A galera ainda acreditava que eles se tornavam vampiros depois de serem queimados. Poxa, não dá nem paz pro cara. Ser ruivo hoje é ter privilégios, né? Mas ainda assim, professor Mauri, tem algumas sociedades que têm preconceito contra ruivo, viu? Ah, não confio nessa pessoa não, ela é ruiva. Ela é ruiva. Eu já vi umas merda dessas, professor Mauri. As pessoas na internet ainda tem que tomar cuidado. 6. Na sexta colocação, os Smurfs. Não, peraí. Os Smurfs? Sim, aqueles pequenos seres azuis. Isso? É, isso aí, aqueles que foram criados pelo ilustrador belga, sabe? Não, mas não era nem o Gargamel, eram os Smurfs mesmo. Os Smurfs mesmo. Eles foram acusados de serem emissários do diabo. Ai, caramba, velho. Puta, o inferno tá muito mais bem organizado do que o resto da terra e o céu, né, cara? É, porque, velho... Tem manda emissário com frequência. Tem sempre um anticristo, mas não tem nenhum Cristo, né? Atualmente, parece que Deus mandou um Cristo e acabou. Agora o anticristo tem um toda semana. Caramba, impressionante. Tirando, qual é o nome do cara lá? Bolsonaro. Henrique Cristo. Não, o Henrique Cristo, que se falou recentemente. Não vamos discutir religião, vamos falar do capeta. Vamos lá. Isso aconteceu nos anos 80, graças a um grupo de testemunhas de Jeová que começaram uma campanha contra os bichinhos. Bichinho bonitinho, mas é praticamente um spin-off do boneco do Fofão, Mauri. Esse grupo de testemunhas de Jeová espalharam que as figuras dos Smurfs ofendiam crianças e até ganhavam vida e as mordiam durante a noite. Não, peraí. Os Smurfs ganhavam vida? Sim. Tá, não. Isso aconteceu em 1800 e quanto? Não. Foi na década de 80. Agora. E ainda rolou o rumor de que Smurf significava demônio em alemão. Não, peraí. Não tem como, Mauri. Eu entendo até, porque sem internet fica muito difícil de você... Não tinha Google Translator, aí você tinha que chamar alguém que você conhecesse, que falasse alemão, pra desmentir a parada. É louco, né, Mas mano? é muito difícil e, cara, que absurdo. É, fake news rolando desde essa época, né? Não, fake news existe desde a época que a humanidade existe, só que tinha outro nome, que é mentira! E o absurdo continua. As hipóteses insanas chegaram até a descrever os pobres Smurfs como adoradores de Gargamel, um personagem que claramente estava envolvido com ocultismo e satanismo sob o ponto de vista religioso. Tem vários países que até hoje, professor Mauri, a magia é proibida, cara. Que é um contexto bem complicado, porque se está fora do que eu acredito, então é magia. É, não. Se é magia, é coisa... É coisa do capítulo.
5. Na quinta colocação, se tem uma coisa que o diabo gosta, ele gosta de metal! É o heavy metal do sim, não. Esse é outro. Cara, o rock and roll sempre foi visto como associado ao demônio por organizações conservadoras, especialmente no princípio lá do rock nos Estados Unidos. Até mesmo o jovem Jerry Lewis afirmou categoricamente que se o inferno existe, eu vou pra lá tocando o piano. É, mas foi com metal que as coisas pegaram fogo de vez. A partir do fim dos anos 70 e até boa parte dos anos 90, era comum que bandas ou músicas específicas de metal fossem associadas a desaparecimento de jovens, Rituais satânicos. ou até mesmo assassinatos. É, cara, quem não se lembra, por exemplo, da história do garoto que se suicidou depois de ouvir a música do Ozzy? Porque, ouviu a música fez com que ele se matasse. Ou ainda, a banda Black Sabbath, que nasceu por causa do diabo. Isso é meio que verdade, né? Porque a banda surgiu porque olharam e falaram, olha, as pessoas gostam de terror, vamos fazer música de terror. Tem filme de terror, por que não tem música de terror? O heavy metal nasceu dessa loucura, que é muito da hora. Tipo, se existe filme de terror, série de terror, as pessoas livro pagam de terror, pra consumir isso. por que se a gente fizesse música de terror? E nasce aí o Black Sabbath e nasce o heavy metal. Pelo amor de Deus, gente, não é coisa do diabo. A não ser que isso faça vender mais disso. A parte mais engraçada de tudo isso, obviamente curiosa, sei lá, é a banda Kiss, que nem pode ser classificada como metal, mas era alvo de ataque constante devido aos trajes, maquiagem dos integrantes, e era dito que o nome do grupo era uma sigla pra Kids in Satan's Service, ou Crianças a Serviço do Satã. Que demais! É um absurdo, cara. Isso, inclusive, foi retratado no longa-metragem Detroit Rock City, que acontece por conta de um show da banda e que foi produzido por Gene Simmons. É muito legal esse filme. Assisti muito na sessão da tarde. Ah, Mauri, você sempre foi uma criança do capeta. Conheci um capeta em forma de guri. 4. Na quarta colocação, o RPG. RPG com o diabo, Mauri. O Reeducação Postural Global, né? Exatamente. Você já fez a coisa? Pelo amor de Deus, estamos falando aqui de Role Playing Game. Ah, Mauri. Eu acho que vários RPGs foram associados à coisa do capeta, mas o D&D especialmente. Não, para. Vampiro. Vampiro aqui no Brasil, mas lá fora tinha muita perseguição ao D&D, porque falava exatamente dos mesmos temas. Falava de magia, de ocultismo. Quem rola dado D4? Ah, meu Deus! Dado de 4 lados, isso é coisa do demônio. Isso é coisa de ocultista. Não é verdade, Mauri? Como assim 20 lados num dado? Não tem como isso ser coisa certa. Não, mas é que o dado de 4 lados é muitas vezes associado à galera que faz magia no D&D. Pelo amor de Deus, viu, gente? Mas, de fato, né, aqueles grupos de crianças se reunindo com aqueles livros pesados, com cara, né, de livros antigos. Ah, e não, com todas aquelas histórias de demônio, monstros, dragões, magia. Ah, isso com certeza é obra do capeta. Uma obra de ficção, não, é muito difícil de acreditar que seja verdade. É mais provável que seja obra do capiroto. Não, e aí começa a associar qualquer tipo, sei lá, de assassinato, desaparecimento, casos de violência ao uso do RPG, né? Aqui no Brasil a gente teve várias histórias da galera que ia jogar vampiro de madrugada no cemitério. E aí que teve o sacrifício de uma pessoa. Também vejamos que era outra época, né, Mauri? Era uma época que não tinha internet, era uma época que adolescente jogava bastante RPG e os adultos nem tanto. Mas você tá dizendo que ter internet é melhor? Tem certeza? Não, tô dizendo só pro senhor Mauri que hoje a molecada não vai pra tantas atividades. Elas não precisam se encontrar com outras pessoas. Não precisa se encontrar no cemitério, entendeu? Antigamente não tinha onde jogar. Falar, então vamos jogar no cemitério. Porque o cemitério ficava aberto, você pulava um muro ali, um murinho pequenininho. Ninguém ia reclamar do barulho. Ninguém ia reclamar do barulho, exatamente. Era um lugar tranquilo pra se jogar RPG. Os caras só queriam ter espaço pra jogar, mano. 3. E na terceira colocação, vamos com o
telefone! Não, pera, você tá falando telefone? O telefone é obra do diabo. Como assim? E não sou eu que estou dizendo, o escritor Ambrose Bierce definiu o telefone como uma invenção do demônio que revoga as vantagens de manter a distância de uma pessoa desagradável. Pelo amor de Deus. Faz total sentido, as pessoas desagradáveis se acham em qualquer lugar com o celular. Com o WhatsApp ainda, Maurício, você às vezes tá num grupo só com pessoas desagradáveis. É coisa do capiroto, mano. É, com certeza. A frase é bem humorada e muitos podem concordar com o sentimento que ela traz. Eu, particularmente, acho que eu tô começando a ficar velho e concordar. Mas que não necessariamente as pessoas que concordam compram a ideia ao pé da letra, como muita gente fez pouco depois de Graham Bell inventar o telefone. Sim, pessoas realmente olharam pro telefone e falaram... Coisa do capeta. É, impressionante. Quando o telefone chegou à Suécia, muitos moradores das regiões rurais temiam que o aparelho fosse mágico e que os fios de telefonia iriam atrair raios e espíritos malignos. É tipo falar que o 5G causa corona. Tem uma galera falando merda. Afe Maria, mano. Na época, lá na Suécia, muitos padres começaram a pregar descaradamente que telefones eram instrumentos do pé cascudo. O coisa ruim, o tinhoso, o cão. Mochila de criança. O Beelzebub. E era comum que a rede de telefonia tivesse o serviço. De criança é muito bom. É muito bom. Desculpa. Mas era comum que a rede de telefonia tivesse serviço interrompido pela sabotagem nos postes. Você corta esse fio do demônio. Exatamente. E reações semelhantes ocorreram em diversos lugares do mundo, como em concentrações de organizações ortodoxas ou extremistas, como os Amish e os Menonitas, por exemplo. Se o telefone é coisa do diabo, por que as pessoas fazem pacto pra falar com ele? É só ligar, né? Pelo amor de Deus. É uma linha direta. Isso, senhor. Tem plano de vivo pra vivo, com desconto, e plano de vivo pra morto, que é o plano espiritual, né? Isso. Mas tem operadora que é um verdadeiro inferno. Ah, isso eu concordo, senhor Maurício. Tem uma que me liga toda semana pra me oferecer um plano que eu não quero, por um preço que eu não quero pagar. Já tentou cancelar uma linha? Ah, isso sim. 2. Na segunda colocação, vamos falar aqui do socialismo. Não, essa é coisa do capeta mesmo, amor. Jamais. O socialismo é do amor. Ah, tá. É do bem. Vamos lá, seu comunista. Mas de fato, Tato, o socialismo já foi tratado como coisa do tinhoso, graças aos extremismos criados pela Guerra Fria. E foi nessa mistura da necessidade da extrema-direita de desacreditar a oposição com uma campanha psicológica da Guerra Fria que precisava literalmente demonizar o inimigo para a população e assim justificar os esforços dos governos envolvidos. Então, se tá lá do outro lado, eles não acreditam em Deus, logo eles são o diabo. É verdade. E dá até pra entender, porque pra ajudar a associação, a gente tem a relativização de textos anarquistas, tipo Bakunin, que estavam ligados ao movimento socialista no imaginário coletivo e que rejeitavam todo o conceito de Deus com todas as forças sempre que podiam. O próprio Bakunin chegou a escrever: nesta revolução teremos que despertar o diabo no povo, que instigar as paixões mais básicas. Nossa missão é destruir e não edificar. É bem complicado. E aí você começa a associar essas coisas aliadas à poesia anti-Deus do jovem Karl Marx. Aí, velho, é jogar gasolina na fogueira, né? E eu acho que o mais importante é que mesmo que os comunistas tenham um ponto de vista diferente, por exemplo, do meu, o professor Mauri é meio comunista, mas eu acho que o mais válido disso, o mais legal, é que a gente, apesar de ter discursos diferentes, tope bater um papo e aprender um com o outro. Acho que essa é a verdadeira riqueza da democracia. Entender que às vezes algumas pessoas têm um ponto de vista diferente que a gente pode crescer trocando figurinha. E você simplesmente do outro lado só colocar o cara no outro extremo, né? Só mostra o quanto você não está disposto a melhorar aquele ambiente. E eu não tô apoiando o centrão aqui, porque a política no Brasil tem uma estrutura completamente diferente. Mas a verdade é que os extremos são complicados. E quanto mais disposto ao debate que a gente tá, mais bacana isso é pra sociedade como um todo. Então, vamos ouvir, por exemplo, eu ouço o professor Maurício, esse comunistinha safado, e ele me ouve aqui falando que eu sou um neoliberalista que não presta pra nada. E a gente se ama. E tamo aqui junto fazendo o top 10 pra Olha vocês. só que bonito. Recapitulando. E
E pra você que tá ouvindo o disco da Xuxa ao contrário e nem lembra mais como começou esse top 10, não tem problema, a gente te lembra com Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, às 3 da madrugada. 9. Na 9ª colocação temos o Boneco do Fofão. E sua faca. E a Xuxa também, tá tudo embutido na mesma coisa. 8. Na 8ª colocação, Garfos do Diabo. Por que não as facas, nem os garfos? 7. Na 7ª colocação, os Ruivos. Não posso ver um ruivo na minha frente, viu? 6. Na 6ª colocação, os Smurfs. Isso é absurdo. 5. Na 5ª colocação, o Heavy Metal. 4. Na 4ª colocação, o RPG. 3. Na 3ª colocação, o telefone. 2. Na 2ª colocação, o socialismo. E na primeira colocação, se você já achava absurdo porque eu tenho a barba ruiva, você vai ficar de queixo caído porque, além de tudo, eu sou canhoto! Os canhotos é tudo coisa do diabo, mano. Canhoto é coisa do capiroto. Na verdade, eu me considero um ambidestro. Ah, então... Porque eu sou um cara religioso. Entendi, tá certo. Mas durante boa parte da história da humanidade, o lado esquerdo e os que utilizam mais essa mão foram vítimas de preconceito cultural, social e religioso. A teoria mais aceita hoje é de que o problema tenha começado há cerca de 350 mil anos entre povos neandertais europeus que deram origem às populações ocidentais que existem hoje. É, mano, o negócio é muito louco, porque eles estavam no hemisfério norte e se orientavam pela estrela polar à noite. O sol parece se movimentar da direita para a esquerda ao nascer, logo a direita ficou como a mão do nascente, que traz a vida, e a esquerda como o que tira no poente. O senso comum preservou por milênios e se infiltrou em todas as crenças humanas. Em várias línguas, termos para canhoto têm a conotação negativa. Left, no inglês, surgiu de lift, que significa fraco ou impotente. Caralho, velho. Gauche, no francês, gente, não julguem minha pronúncia, também pode significar incorreto ou atrapalhado. Sinistro, no italiano, vem do latim sinistrum, que remete a mal ou desafortunado. E Levi, no russo, também descreve como algo marginal, maldoso ou estranho. E tem vários outros casos. Já na religião, a coisa não fica tão diferente assim. Na Bíblia, o lado direito é mencionado positivamente mais de 100 vezes. Um dos salmos afirma, entre aspas, e disse Deus, sentai ao lado da minha mão direita, até que teus inimigos deitem sobre seus pés. Fecha aspas. A esquerda só aparece 25 vezes e quase sempre negativamente. Várias pinturas renascentistas retratam a Eva pegando o fruto proibido com a mão esquerda e por aí vai. Mas as consequências dessa associação da esquerda com as coisas ruins da vida... Para. A esquerda é boa, gente, pelo amor de Deus. É, professor Maurício. Tem coisas boas na mão direita e na mão esquerda, eu concordo. Já sentou na mão esquerda até ela adormecer? A parada é que começou a ficar complicado mesmo na Idade Média, quando a associação esquerda com o diabo pegou pra valer. Durante a Inquisição do século XII e a caça às bruxas organizada pelos protestantes na América do século XVI, vários canhotos foram torturados e queimados como bruxo. Cara, é muito louco isso, porque até inclusive no Brasil, crianças que são canhotas, elas eram forçadas a escrever com a mão direita, batiam nas crianças pra elas aprenderem a utilizar a mão direita. É, na escola, a minha avó passou por isso, a minha avó era canhota e ela levava reguada na mão esquerda pra aprender a escrever com a mão direita. E de fato ela desenvolveu a habilidade, de tanto apanhar, né? Você que tem até uma certa boa coordenação motora consegue se adaptar. Mas isso obviamente foi mudando com o tempo e na minha educação, pelo menos eu fui privilegiado
privilegiado de ter uma boa educação numa escola bacana, a professora colocava o estojo no meio da mesa, porque os canhotos ficavam com o estojinho na direita, os destros ficavam com o estojinho na esquerda, e a professora colocava o meu estojinho em cima, porque eu escrevia com as duas mãos. Então, escolhe aí, vai fundo. Vai fundo, o que te fizer feliz, Tato, aceita que vai. Mas se você acha que isso é só coisa do passado, porque na realidade brasileira isso tá muito melhor, pelo menos aqui na nossa bolha, a verdade é que ainda existem várias sociedades no mundo que acreditam de verdade que canhotos são coisas do demônio, ou coisas erradas, coisas ruins, que trazem maldições. Na China, por exemplo, você tem uma diferença significativa de oportunidades de trabalho e remuneração se a pessoa é canhota. É um absurdo isso. É bizarro. Então, de verdade, não tô nem julgando se você acredita ou não acredita no diabo. Eu só tô falando que se ele existe, ele tá muito mais ocupado com um monte de coisa Do que se manifestar numa mão canhota. É, exatamente, entendeu? Ou na boneca da Xuxa. Ou na Xuxa, você virar. O Xuxa tem muita coisa, né? Caramba. Talvez a Xuxa, de todas as coisas, eu tenho dúvidas. Não, gente, tô brincando. Eu queria muito gravar um podcast com a Xuxa, tá? Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.